E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo, tá bem? E hoje a gente vai ter mais uma aula de geometria analítica, tá certo? E vai ser a primeira aula que eu vou estar testando um novo modelo aqui para vocês, uma aula um pouco mais dinâmica, uma aula diferente, tá certo? Então, sem mais delongas, bora já direto para o que a gente queria falar. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o que são vetores, como que a gente determina um vetor e tudo mais. E tendo essas definições muito bem feitas, o que que a gente pode fazer com um vetor? Agora que a gente sabe o que que é um vetor, o que que a gente pode fazer com um vetor? Bem, pessoal, o que a gente pode fazer com um vetor, uma das coisas que a gente pode fazer com um vetor é somar um vetor. Olha que legal, somar um vetor com outro. Então, como assim? Sendo U um vetor e V um vetor, como que eu somo eles? Como que a gente soma o U com o V? De que forma seria U mais V da forma vetorial? Pessoal, na forma U mais V, a gente tem aqui, por exemplo, U, a gente tem aqui, por exemplo, V, tá certo? Opa, os nossos vetores, ok? E como que a gente faz U mais V? Existem duas formas. A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, a forma número 1, é colocando a ponta desse vetor, ou seja, essa parte aqui, no final do vetor U. Eu quero U mais V, então tem que ser na ordem, pessoal. Se fosse V mais U, a gente teria que colocar de outra forma, tá? A gente teria que colocar a pontinha do U aqui na pontinha do V. Então, da primeira forma que a gente vai fazer é assim. Aqui a gente tem o nosso vetor U, certo? A gente vai colocar o nosso vetor V aqui, tá certo? E agora eu vou do começo do U até o final do V. Ou seja, eu vou fazer algo parecido com isso. Isso daqui é igual a U mais V. Tá bom, pessoal? Essa é uma das formas, tá certo? Como que a gente pode fazer isso de uma outra forma? Da forma número 2, a gente pode fazer a nossa regra do... Opa, essa cor não ficou legal, pessoal. Então a gente pode fazer a nossa regra do paralelogramo. Como que é isso, pessoal? Como que é a regra do paralelogramo? É bem simples. A regra do paralelogramo, o que a gente faz é o seguinte. A gente coloca os dois vetores na mesma origem. Ou seja, eu vou fixar a nossa origem aqui. Daqui vai sair o nosso vetor U. Tá certo? O nosso vetor V. Ok? E o que é a regra do paralelogramo? Eu prolongo U e prolongo V, ou seja, eu projeto V na direção de U, projeto U na direção de V, e o resultado que tiver aqui no meio, ou seja, notem que isso daqui formou uma figura mais ou menos assim, que é um paralelogramo, tá certo? Esse vetor do meio aqui, ele é igual a U mais V. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, dito isso, a gente tem algumas propriedades de soma de vetores que a gente pode dizer com certeza que são válidas e a gente vai provar ela aqui, tá bom, pessoal? A gente tem algumas propriedades de soma de vetores e a gente vai provar elas aqui e agora. Então, são elas. Vamos lá. A gente tem propriedade número 1. Nossa propriedade número 1, ela é a seguinte propriedade, pessoal. Dado dois vetores, seja U, V e W, vetores. Ok? U, V e W são vetores. A primeira propriedade diz que U mais V, da seguinte forma, é igual... Opa! U mais V mais W é igual a
é igual a U mais V mais W. Dessa forma. Como a gente pode lembrar, né, pela lógica clássica, a gente sempre faz o que está no parênteses primeiro. Essa propriedade aqui, pessoal, ela se chama propriedade associativa. Isso mesmo, pessoal. Então, o que ela fala? Que não importa a ordem que a gente soma esses vetores. Se a gente somar U mais V e depois somar W, é a mesma coisa que somar V mais W e depois somar U. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa, não importa a ordem que a gente soma. Desde que a gente some na ordem, a gente pode fazer essa soma primeiro, a gente pode fazer essa soma primeiro, depois somar isso, tá certo? Você que escolhe. Isso daqui é a propriedade que se chama associativa. A gente vai provar ela daqui a pouquinho, tá certo? Agora, a gente tem a nossa segunda propriedade. Nossa propriedade número 2, pessoal, ela fala o seguinte, ainda com os nossos vetores U, V e W, ele fala que, por exemplo, só vou usar 2 agora. U mais V é igual a V mais U. Tá certo? Lembra que eu falei aqui na nossa pontinha? No fim, a gente vai ver, demonstrar, né? Aqui a gente não sabia disso, por isso que eu não tinha afirmado, tá? Eu fiz de propósito. Mas agora, depois que a gente provar, a gente vai ver que não importa aonde a gente coloca a pontinha do vetor. Porque se a gente colocar U para cá, também vai resultar no mesmo vetor. Então, U mais V é igual a V mais W, tá certo? E essa regra aqui, ela se chama de comutativa. Quando não importa literalmente a ordem que a gente soma. A gente pode fazer U mais V ou V mais U. Tá bom, pessoal? Então vamos para a nossa propriedade número 3. A nossa propriedade número 3 diz pra gente o seguinte. Existe o elemento neutro. O que isso significa, pessoal? Significa que existe um elemento que a gente vai chamar de zero. Zero vetor, tá, pessoal? Não é um zero normal, é um zero vetor, tá bom? Existe um elemento chamado zero, tal que, se eu fizer U mais esse elemento que a gente chama de zero, ele vai ser igual a zero mais U. Quando a gente provar essa propriedade aqui, é sempre legal a gente falar, que também vai ser igual a U. Ou seja, existe um elemento neutro. Se eu somar esse elemento aqui, não faz nada com o vetor. É isso que a gente vai provar que existe isso também. E a nossa quarta propriedade da soma, tá certo? Isso são propriedades da soma, tá, pessoal? É que existe o elemento oposto. Ok? Ou seja, o que isso daqui quer dizer, pessoal? Isso daqui quer dizer que existe um elemento, dado um vetor U, por exemplo, existe um elemento que a gente vai chamar de menos 1, tal que, se eu fizer U menos U, ele resulte no quê? Exatamente, no elemento neutro. Ou seja, existe um vetor que vai anular isso daqui. Ou seja, eu vou até escrever dessa forma aqui, ó, para ficar um pouco mais claro. Eu vou falar que U mais menos 1, que é esse nosso elemento aqui, tá certo, pessoal? U mais menos U é igual ao nosso elemento neutro. Tá ok, pessoal? Vamos fazer isso? Vamos demonstrar essas propriedades? Vamos começar com 1, pessoal. A prova, tá certo? De que 1 é válido. Ou seja, que A mais B é igual, não importa a ordem que a gente some, tá certo? Então eu vou falar, por exemplo, ó, representar os vetores como segmentos de retas, tá certo? Então, pessoal, eu vou falar que é o seguinte, ó, que o vetor U, ele é igual ao segmento de reta AB, tá bom? Eu vou falar isso. Eu vou falar que V é igual ao nosso segmento de reta BC. Ok? Ele começa onde o vetor U termina. E o nosso vetor W, a gente quer provar que U
mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, não importa a ordem que a gente some. Tá certo? Então vamos lá. Isso daqui, e eu vou falar que o nosso vetor W é o nosso vetor CD, por exemplo. Nosso segmento de reta CD. O que isso daqui significa, pessoal? Que a gente vai ter uns pontos, por exemplo, assim, ó. A, aí o B vai ficar aqui, o nosso C vai ficar aqui e o nosso D vai ficar aqui. Tá certo? Então, a gente vai ter o nosso vetor AB, que é o nosso vetor U, tá certo? Que ele faz isso daqui. A gente vai ter o nosso vetor V, que é o segmento de reta BC, tá certo? E a gente vai ter o nosso segmento de reta D, que é o nosso W, por exemplo. Tá certo? E isso daqui, pessoal, vai ser o nosso vetor U mais V mais W. Tá certo, pessoal? Se a gente somar, por exemplo, U mais V, a gente vem parar aqui, certo? Então eu vou fazer em amarelo, em outra cor aqui. A gente vem parar aqui. Isso daqui é igual a U mais V, tá bom, pessoal? Ó, isso daqui é igual a U mais V. Se a gente fizer U mais V, ou seja, a gente fez isso primeiro. Se a gente somar W agora, a gente vem parar aqui, tá bom, pessoal? Então, isso daqui, em rosa, é U mais V mais W, tá bom? Agora, isso daqui que eu vou fazer em roxo é U, ó, eu vou fazer primeiro V mais W, tá certo? V mais W, pessoal, eu vou começar aqui, ó, e vai dar uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá certo? Coloquei aqui fora. Isso daqui é V mais W. Tá certo? Tendo esse V mais W, agora eu vou somar U. Certo? Somar U. Ou seja, a gente teria um negócio assim, mais ou menos. Isso daqui é V mais W. E na hora que eu somar U, eu desloco isso daqui para cá. E isso daqui vai ser V mais W. Tá bom? Então a gente tem o nosso segmento rosinha aqui, que ele é o U mais V, e se eu somar W ele vem para cá. E a gente tem aqui o nosso V mais W, que se a gente jogar para cá somando U, ele vai dar nesse pontinho aqui. Pessoal, ou seja, não importa a ordem que a gente faça essa soma, a gente sempre vai cair nesse pontinho aqui. Todos os vetores vão apontar para cá. Isso daqui já é uma prova, tá certo? Bacana. Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente usar essas regrinhas da soma. Uma coisa que é válida, que é um postulado aqui, é, por exemplo, o seguinte, pessoal. VU igual a AB. Certo? Se eu somar igual a BC, se eu somar U mais V, ou seja, AB mais BC, eu posso já cortar esse B aqui e fazer direto. Isso daqui vai ser igual, então, a AC. Tá certo? Isso daqui é igual à reta AC. Então, o que a gente pode mostrar é que se a gente fizer, por exemplo, U mais V mais W, isso vai ser AB mais BC mais, agora, CD. Ok? Isso daqui a gente já viu aqui que é AC mais CD. Gente, mesma regra, tá vendo? Ó, um termina onde o outro acaba. Então isso daqui vai embora e isso daqui é igual a AD. Beleza, guarda esse resultado aqui, tá certo? Vamos para cá. Vamos para cá. Se
a gente falar agora que é U mais V mais W. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é fazer essa soma aqui primeiro. Então, V, que ele é igual a BC, mais CD, tá certo? E depois somar com AB, ok? Esse aqui acaba onde esse aqui termina. Então, esses vão embora, a gente junta aqui. Isso vai ser igual a AB mais BD. Tá bom? Pessoal, esse termina onde esse começa. Podem ir embora, isso é igual a AD. Tá demonstrado que não importa a ordem que eu some, a gente sempre vai acabar na reta AD, assim como a gente mostrou aqui em cima. Tá certo, pessoal? Vamos parar por aqui. Na outra aula, a gente demonstra as outras propriedades de soma de vetores e a gente já pode até começar a falar de multiplicação de vetores por escalares.